E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou falar da Honda CB 400 e 450. Essa moto fez história aqui no Brasil. E aí, tudo bem? Honda CB 400 e 450. Quem não conhece essa moto, né? Todo mundo que gosta de moto, que anda de moto, ou já ouviu falar dessa moto. Quem é mais velho já teve alguma história com essa moto, ou pelo menos conhecia alguém que tinha. Essa moto foi lançada em 1980 e ficou sendo produzida e vendida até 1994. Foram 14 anos no mercado brasileiro. E assim como quando a gente lê um livro, é importante a gente saber em que lugar o autor vivia, o que estava acontecendo na época para a gente poder captar melhor a essência do livro. Quando a gente olha para uma moto antiga é a mesma coisa. É legal saber como eram as coisas na época, o que significava ter aquela moto quando ela foi lançada. Porque hoje tem uma infinidade de modelos à venda, é relativamente fácil comprar uma moto. Mas na época que a CB foi lançada, as importações eram proibidas de carros e motos. E no mercado só tinha moto pequena, a maioria 125, tinha que ligar no pedal, eram motos mais simples. E a gente via uma vez ou outra alguém que tinha uma moto grande que tinha sido importada antes da proibição. Então, quando a Honda lançou a CB 400 em 1980, era uma moto cara e era uma moto sensação. Representava status, era presença, todo mundo olhava a pessoa que estava numa CB 400, era a moto. É diferente de hoje. Hoje uma moto, qual é a moto zero hoje que tem 400? Kawasaki Ninja 400, foi lançada há pouco tempo. Motão, mas não faz 10% da presença, do charme, do estilo, do status, do que na época em 80, 80 e pouco você ter uma CB 400. Porque na época era a única moto grandinha que tinha à venda, não tinha outra. Em 86 a Honda lançou a CBX 750F, mas bem mais cara, e não tinha tantas também por causa do preço. Então a CB 400, 450 continuou ainda por muitos anos sendo uma moto presença, digamos assim. Porque aqui no Brasil, não vamos ser hipócritas. Salvo exceções, a maioria das pessoas compra uma moto ou um carro, talvez 70, 80% da motivação para aparecer, 30, 40% para andar. Então, não é meu caso, minha moto tá lá meio feinha e tal, mas a maioria das pessoas se preocupa também em aparecer, em mostrar, tem uma certa vaidade com o seu carro, com a sua moto. É do brasileiro. Então, na época, a maioria das pessoas se liga nisso. Então, por isso que eu estou fazendo essa observação. Na época, ter uma CB 400 e logo em seguida veio a 450, era a moto. Eu vou apresentar algumas fotos com aquela narração robótica, porque o meu programa no celular, eu tenho que falar no tempo certinho da apresentação de cada foto. Não dá para eu ir falando direto naturalmente, porque corta. Então, vamos lá para a apresentação das fotos com a narração robótica. E depois eu volto aqui para concluir. Tem algumas coisas legais ainda que eu quero observar dessa moto. Vamos lá. Em junho de 1980, a Honda lançou a CB 400. Em 1981 veio a 402, com novas rodas e duplo disco na dianteira. Em 83 veio a versão Tucunaré, toda reestilizada, inclusive com o farol retangular. Em 83 também veio o novo motor 450 na versão Sport, que vinha com carenagem de farol e duplo freio a disco na dianteira e disco traseiro. Também veio a 450 Custom, com o mesmo sistema de freios, peças cromadas e rabeta e lanterna diferenciadas das demais. Em 1985 veio a versão policial, já equipada de fábrica. Em 1986 veio a 450 Sport Nelson Piquet, que tinha as cores do carro de Fórmula 1 do campeão. Quem comprasse essa moto ganhava um capacete com a pintura réplica do capacete do piloto.
Foi nesse mesmo ano no GP da Hungria que Piquet fez a ultrapassagem considerada a mais bonita de todos os tempos da Fórmula 1. Foi por fora, virando o volante ao contrário algumas vezes e em cima do Senna. Acredito que Piquet foi o precursor do Drift, hoje um esporte muito conhecido. No final de 1986 veio a CB450 TR, com um disco na dianteira, tambor na traseira e guidão alto. Em 1987 veio a CB450 DX, que volta a ter duplo disco de freio na dianteira, disco traseiro e um guidão mediano. A gente vê por aí às vezes CB transformado em Scrambler, também transformado em Café Racer e até Custom. Em 1989 veio a CBR 450 SR, linda. Era totalmente diferente, outra moto, só aproveitar o motor. Na minha opinião, a mais bonita é essa, conhecida por Babalu. Em 1997 veio a CB500 com refrigeração líquida, que depois foi modernizada e a atual já nem é mais assim. Então, essas foram as fotos da CB. Eu fiz aquele comentário sobre a ultrapassagem do Piquet em cima do Senna, que não tem nada a ver com moto, porque geralmente quem gosta de moto gosta de carro também. E aquela ultrapassagem foi muito animal. Se você nunca assistiu, eu recomendo. Coloca no YouTube ou no Google, Piquet ultrapassagem, já vai aparecer o vídeo. É linda a ultrapassagem. E por coincidência foi no mesmo ano que saiu a CB450 com as cores do carro. Outra coisa, a maior parte das informações que eu falei ali narrando as fotos, eu tenho de cabeça, eu lembro, eu era criança, pré-adolescente, mas eu já era ligado em moto, li a revista. Só que eu preferi confiar em sites e fiz uma pesquisa na internet, eu não fui pela minha memória. A maior parte das informações ali eu peguei num site chamado Motorium e confiei no site. Porém, algumas coisas não batem com o que eu lembro. Por exemplo, na minha lembrança, a CB450 saiu em 1984 e no site tá lá que saiu em 1983. O mesmo para a CB450 TR, aquela do guidão alto. Eu penso, na minha lembrança, que saiu em 87. No site está escrito que saiu em 86. E a DX, que eu acredito que saiu em 88, no site está escrito que saiu em 87. Coloca aí nos comentários quem que está certo. Eu ou a minha lembrança de infância ou o site. Agora a gente passa para a ficha técnica das motos. Vamos lá? Estamos aqui novamente com a nossa lousa digital super moderna e com uma ficha técnica resumida da CB. Então, como vocês podem ver aí na ficha, todas elas têm 2 cilindros, sendo que a 400 é refrigerada a ar, a 450 refrigerada a ar e óleo, tem um pequeno radiador de óleo, a 597 e a nova que saiu em 2014 é refrigerada a água, aquele radiador que tem um sistema igual de automóvel, que tem água com produto. Todas elas têm 6 marchas e aí a potência foi crescendo ao longo do tempo, mas quando saiu a 2014 diminuiu um pouquinho, acredito eu, por causa das restrições de legislação, de ruído e poluição, e aí o motor acaba tendo que trabalhar mais estrangulado. Me parece que a mais nova, essa é de 2014, essa da direita aí, me parece que a mais nova voltou a ter 54 cavalos, mas eu não tenho certeza. Aí ali todas elas com 6 marchas, o 0 a 100, 7 segundos na CB400 e 450, a CBR, que é aquela carenada um pouquinho mais rápido, 6,6 segundos do 0 a 100. A CB500 97 bem mais rápido, 4,7 segundos. E a nova 5,6 segundos para sair da imobilidade e chegar nos 100 km por hora. Velocidade máxima, lembrando que velocidade máxima há vários fatores que interferem, tamanho e peso do piloto, tipo de o lugar onde a moto está acelerando, a altitude, porque quanto mais alto o ar é mais rarefeito,
o motor vai andando cada vez menos, quanto mais alto. No nível do mar é onde apresentam um melhor desempenho, porque o ar é mais denso. Mas é uma estimativa média. Tá ali, CB400 mais ou menos 165, algumas vão um pouco mais, outras um pouquinho menos, e assim por diante. 450 170, CBR 450 aquela carenada 175, CB 597 180 e a nova 180. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Nunca vai ser exato, nunca vai ser igual de uma moto para outra. O consumo é a mesma coisa, por uma série de razões, principalmente o modo como a pessoa pilota, se acelera mais ou se anda mais suave, vai interferir muito no consumo. Aí tá aí, a CB400 de 16 a 18 km com litro, CB450 e a 450 SR carenada de mais ou menos 18 km com litro de média, 597 faz até 20 km com litro, sempre isso aqui é andando na boa, devagarzinho, estilo pessoa idosa. CB500 nova 2014, tá lá, achei lá na internet na minha pesquisa de 27 a 31 km por litro. Eu acho difícil, mas tava lá nas pesquisas que eu fiz. Então é isso, é uma ficha técnica resumida. Eu não falei de torque, porque quem quer torque compra um trator. E tá aí, o resto, medida de suspensão acho que nem precisa, porque são motos só para asfalto mesmo. Enfim, o que interessa tá aí. Talvez você esteja pensando, o que tem a ver falar de uma CB400, 450 num canal de moto aventura? Não é uma trail que dá para entrar no mato, não é uma big trail que dá para pegar estradinha de terra, não é uma super esportiva que passa de 250 km por hora. A CB é uma moto comum. Que raio falar da CB num canal de moto aventura? E eu te explico. Foi a bordo de uma CB que eu vivi uma super aventura de moto por 6 países da América do Sul em 2 meses. Atravessei a Cordilheira dos Andes, desertos, a selva da Bolívia, vários lugares, e a moto foi muito valente. Então eu entendi que ela merecia uma apresentação aqui no canal. Se você quiser saber um pouco mais dessa aventura, clica no card que está aparecendo aqui no vídeo, porque foi muito legal, eu estou fazendo em vários capítulos. No mais, espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. Ao final eu estou colocando aqui uma ou outra foto da viagem que eu falei, para dar uma ilustrada. Se você puder, colabora na minha vaquinha que está aí na descrição, e tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!